pela palavra que já está no coração do seu filho. Grandioso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui para ouvir de Ti e aprender mais de Ti. Estamos agradecidos porque tem nos dado pessoas que vêm explicar sobre Ti, Senhor, e assim nos tornarmos mais íntimos e próximos do Senhor. Que o Senhor venha abençoar seu filho agora, dar a ele sabedoria. Senhor, também possa nos dar tranquilidade, nos dar paz, acalmar o nosso coração para ouvirmos as suas palavras. Muito obrigado, Senhor, pelo seu filho Josias que está aqui, e assim nós oramos e agradecemos em nome de seu filho Jesus. Amém e amém. Aleluias. Pode se assentar. Graça e a paz mais uma vez. Jesus, digno de honra e glória. Aleluias. Amados, eu quero reforçar somente o convite. Marcão, sempre, uma benção. Reforçar o convite do final de semana que vem, que é a CIA de Teatro Nissi, que tem o Brasil inteiro, são 26 equipes, tem projetos na África, tem projetos no Brasil inteiro. Missionária Natália que está indo para lá, amém? E eles vão estar nas duas reuniões, às 17 e às 19, com uma peça de teatro totalmente evangelística. Então é muito importante você estar, porque já é o culto missionário, né? Então todo segundo domingo é culto missionário. Então nós vamos ter duas missionárias ou missionários que são itinerantes no campo, e vai ser muito bom, muito bom. Então seu líder de célula, seu discipulador vai entrar em contato com você e Deus vai prover o resto. Agora é importante a gente buscar cada vez mais uma experiência com Deus, do que Deus tem para a nossa vida, amém? Por favor, quando Deus fala conosco, simplesmente a gente só fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo lá em João, né? Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ver um pouquinho sobre algo muito interessante que Deus tem para a nossa vida nessa tarde. João 8, a partir do verso 1, só para a gente pegar como que aconteceu mais ou menos. João 8:1, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, o ensinava. Versículo 3: então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. E Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como se insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se ainda e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-os a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. E então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém,
Senão a mulher perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nessa tarde o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Você crê nisso? Amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E você que está anotando, a nossa mensagem desta noite é: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos falar juntos para nós memorizar? Vamos lá, 1, 2, 3 e... aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Amém? Tema para nós refletirmos hoje, num espaço de tempo que a gente tem vivido, irmãos, né? Nunca se falou tanto, nunca se acusou tanto, mas eu queria trazer para a gente pensar na cena. Primeiro, Jesus estava ensinando no templo. Se ele estava ensinando no templo, tinha muita gente. Quem trouxe a mulher naquele momento ali para Cristo foi os escribas e os fariseus. Na verdade, escriba e fariseu eram as pessoas que mais entendiam de Bíblia, vamos dizer assim. Eram as pessoas que mais entendiam de lei, eram as pessoas que mais entendiam da palavra. E outra coisa, se Jesus estava no templo, e ali no templo as pessoas estavam ao redor de Jesus ali no templo, é sinal que eram as pessoas que estavam dentro da igreja. Vamos trazer essa ilustração, que como era a sequência lá era uma questão praticamente cultural, né? Ser judeu, você já nasce judeu, né? Você não se converte ao judaísmo, você nasce judeu. Vamos pensar assim, que as pessoas já tinham nascido judeus, né? Praticantes da lei desde o começo ali. Então, as pessoas que estavam no templo são as pessoas que queriam ouvir, que necessitavam ouvir, que buscavam ouvir e aprender, e que entendiam muito da Bíblia, mas muito mesmo. Então, Jesus estava no templo. E aí, mas pastor, como é que uma mulher adúltera chega e entra, vamos dizer, dentro da igreja? Porque naquela época, irmãos, o templo, ele tinha várias funções. Ele era a casa de oferecer os sacrifícios, mas ainda por um pouco por causa do domínio romano, era também, junto com a sinagoga, o lugar onde a pessoa levava a doença para o sacerdote dar o remédio, entendeu? Quando tinha uma causa jurídica, muitas vezes era no templo também que resolvia, né? O sacerdote que dava a palavra final, né? De acusação de blasfêmia, trabalhar no sábado, qualquer outra regra que era infringida, era tratada no templo. Então, o templo era como se fosse uma mistura de delegacia, né? Assistência social, hospital, aprender a ler e escrever, né? Entendendo? As regras. Então o templo funcionava porque havia, desde a cultura judaica, como ela já foi fundada dentro das regras da Torá, né? Dos 5, do Pentateuco ali, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles iam para o templo, e ali no templo que todas as coisas aconteciam. Tanto eram julgadas as leis dos homens, né? E também a lei de Deus, junto com essa lei dos homens, os homens eram julgados pela própria lei de Deus, que era a Bíblia. Então, essas pessoas que estavam ali, em sua maioria, tinham muito interesse na palavra, e muitos eram profundos conhecedores da palavra, entre escribas e fariseus. Amém? Só que aí, o objetivo deles não era a mulher. A Bíblia está falando aqui, o objetivo deles não era a mulher, o objetivo deles era Cristo. O
Bíblia está falando que eles procuravam achar uma falha em Jesus. E eles acharam aquela mulher, falaram: agora nós vamos colocar, já que esse camarada se diz que é o bambambam, se diz que ele entende de tudo, né? Vamos ver como é que ele vai se sair dessa. Essa é a verdade. Então isso acontece no templo, enquanto Jesus ensinava, os escribas e fariseus chegam ali com aquela mulher. E aí fala assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, no pecado de morte, e ela precisa morrer. Mas eles perguntam para ela: olha, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, e o Senhor, o que o Senhor diz? Por quê? Porque se Jesus falasse assim, apedreja, eles poderiam falar assim: mas você não está pregando a misericórdia? Como é que você manda apedrejar essa mulher? E se Jesus fala assim, né? Não, vocês não podem apedrejar essa mulher, tem que perdoar ela. Aí eles já falam: mas você está indo contra a lei de Moisés? Se você for contra a lei de Moisés, também você que vai ser apedrejado, porque quem fosse contra a lei, em sua maioria a sentença era castigo e morte. E aí Jesus olha para cada um deles e fala assim, e nem olha, né? Jesus abaixa, fica ali e fala assim uma palavra poderosa: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos falar juntos mais uma vez? Vamos lá, 1, 2, 3 e... aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Honestamente, irmãos, o que nós faríamos se nós estivéssemos assistindo essa cena ali ao vivo? Eu acho que eu tenho 3 reflexões para a gente pensar nisso. A verdade é o seguinte: diante de um pecador, eu sou tentado. O que é tentado? Eu tenho o quê? Vontade de atirar a pedra. Será, pastor? Sabe por quê? Porque a gente julga as pessoas, principalmente quando a gente descobre. Pensa em alguém que você admirava muito, e de repente você descobre que essa pessoa foi no passado um criminoso, ou que ela escondeu alguma coisa, ou que ela cometeu um delito. A nossa tendência é o que, gente? A nossa tendência é condenar. A nossa tendência é condenar. Nós somos tentados. Eu falei para vocês, entendendo? Lembra que eu falei para vocês sobre a questão, o problema das pessoas perfeitas, né? Uma pessoa perfeita, quando a pessoa é perfeita demais, ela sofre muito mais do que aquelas pessoas que vamos dizer, quem gosta de chegar na hora, né? Ele não gosta de atrasar, mas ele fica muito irado quando ele chega na hora. Só ele chega e é 10 para chegar, só ele chegou na hora, os outros 9 chegam atrasados. Ele fica irado, ele fica mal, entende? Por quê? Porque na maioria das vezes, é isso que eu estou falando para você, quando as pessoas são perfeitas demais, elas não conseguem aceitar a imperfeição das outras. Essa é a verdade. Não tem aquela palavra que o pessoal fala assim, antiga: o fulano é muito sistemático, não é, Daís? Fala assim: não, fulano é sistemático. Irmãos, tem pessoas que são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas maravilhosas, mas eles têm um problema. O dia que você errar com eles, nunca mais eles te perdoam, nunca mais eles te aceitam, nunca mais, você entendeu? Esse tipo de pessoa, sim, é aquela pessoa que ela está sempre com a pedra na mão. E eu e você somos tentados a isso. Infelizmente, a maioria das vezes, sim. Porque os homens trouxeram aquela mulher para apedrejar aquela mulher, confrontando com ele a lei de Moisés. Só que tem o seguinte, irmãos, engraçado, se a mulher foi pega no ato do adultério, ela estava adulterando sozinha? Cadê o homem? Naquela época ela estava adulterando pelo WhatsApp, adulterando pelo Facebook, entendeu?
Ela foi pega em ato flagrante de adultério. Mas ninguém adultera sozinho. Cadê o homem? Estão entendendo? Porque só a mulher tinha que ser apedrejada. Cadê o pecador que estava junto com ela? Cadê o adúltero ou o fornicador? De repente ela era casada e o homem era solteiro. Cadê a outra parte? Cadê? Muitas vezes nós também caímos nisso. A gente olha só uma parte e esquece a outra. A gente foca só uma parte e a gente esquece a outra parte. Não adianta, não adianta. Cadê aquele homem que pecou junto com ela? Nós sempre estamos assim dispostos a acusar a pessoa. E aí sim, qual é o outro homem? O outro homem é nós. Toda vez que eu vou julgar o meu próximo, ou até condenar ele, ou até apedrejar ele, eu preciso fazer uma auto-reflexão do que Deus quer para mim. Abre sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. Até quando a gente vai simplesmente resistir a isso? Todas as vezes que nós estamos dispostos a condenar alguém. Mas Mateus 7,3, quem achou, diga amém. E diz o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Né? Por que você está olhando o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não olhou no seu olho? Quando Jesus está falando isso, ele está falando: faça uma autoavaliação. E mesmo nessa autoavaliação, nós temos que pensar muito bem, porque diante do pecador, eu sou tentado a fazer o que, gente? A tirar a pedra. Diante da pessoa ali, quando ela está ali, prostrada, chorando, confessou o pecado, a nossa tendência é acabar de matar. A nossa tendência. Somos tentados? Sim, eu e você, todos os dias. Todos os dias. Você quer ver uma coisa interessante? Quando a gente vê uma notícia, aquelas notícias bravas, né, que tem na TV, do jornal: fulano matou não sei o que, estuprou, fez isso, fez... O que a gente já pensa na hora? Rapaz, tem que matar uma desgraça dessa. Se fosse eu matava, se fosse, entendeu? Como é que fez? Por quê? A ira que vem sobre nós ali, naquele momento, é realmente de fazer a justiça com as próprias mãos. Mas aí quando a palavra fala que aquele que fere seu irmão também é assassino, a gente fala: não, assassino é só aquele que mata. Aquele que mata o irmão, falando mal do irmão, brigando com o irmão, que não perdoa o irmão, não, eu não tenho esse problema. Eu nunca matei, nunca roubei, né? Eu nunca dei prejuízo para ninguém. E aí a gente está disposto a tirar a primeira pedra. Diante do pecador eu sou tentado. Só que é o seguinte: como é que eu posso falar, pastor? Olha 1 João 1,10. Olha aí 1 João 1,10. João 1,10. O que diz? Vamos ler? Eu vou ler na minha Bíblia, você vai ler na sua Bíblia. Vamos lá? 1, 2, 3 e... se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em... Então não tem como a gente falar: não, pastor, eu não peco. Não tem jeito, irmãos. Todos nós pecamos. O único que não pecou foi Cristo. Foi o único. O único que foi concebido em santidade, viveu em santidade, morreu em santidade, ressurgiu em santidade. Jesus. O resto de nós todos, a Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a visão que eu e você temos. A nossa vontade é atirar a pedra. A nossa vontade é atirar a pedra.
A nossa vontade é pegar a pedra no chão, mirar bem mirado e acertar. Porque nós temos dificuldade em perdoar. Irmãos, se tem uma coisa que mais afeta as igrejas hoje, não é pecado do contexto de atitudes, sabia disso? Se tem uma coisa que mais afeta as igrejas hoje, não é os pecados materiais, vamos dizer assim, é a falta de perdão. É o pecado que mais mata. As pessoas não conseguem se perdoar. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem batizadas no Espírito Santo, pessoas que oram, que profetizam, mas não conseguem perdoar. E a partir do momento que eu não consigo perdoar alguém que me magoou, alguém que me feriu, alguém que pecou contra mim, irmão, o que eu fiz? Eu não soltei a pedra, eu continuo com a pedra na mão. Porque Jesus falou: aquele que não perdoar, não será perdoado. O que mais afeta pessoas dentro das igrejas hoje é a falta de perdão. O irmão que está bravo com o outro, que não perdoa o outro, que não perdoa o vizinho, que não perdoa o patrão, que não perdoa a mãe, que não perdoa o pai, ouvindo perdão todo dia, que era o caso daquelas pessoas que estavam lá com Cristo, estavam no templo, ouvindo a palavra, os escribas escrevem a palavra, os fariseus leem, estudam, pensam, reverberam, comem a palavra, mas não conseguem entender a essência do perdão. Enquanto eu e você não perdoarmos, a gente não soltou a pedra, nós continuamos com a pedra na mão. Porque vai falar: não, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez comigo, o senhor não sabe o que ele fez. Está difícil perdoar, pastor, eu não consigo. Eu amo Jesus, mas eu não consigo perdoar meu pai. Eu amo Jesus, mas não consigo perdoar o fulano. Irmão, não adianta você amar Jesus e não conseguir perdoar, porque quem não perdoar não vai ser perdoado. Então, diante do pecador, eu sou tentado a atirar a pedra, com aquele pensamento assim: ele não poderia ter feito isso comigo. Amém, irmãos? Ponto 2, você que está anotando aí, fala comigo: diante do pecador, eu tenho que pensar como Jesus pensou. Vocês entenderam? Se diante do pecador, diante daquele que me feriu, diante daquele que me traiu, se eu pensar como Jesus pensou, se eu pensar como eu mesmo, a minha vontade é surtar. Se eu pensar como Jesus, aí o negócio fica diferente. Olha que interessante. De maneira nenhuma, irmãos, isso é muito sério a gente falar isso aí. Jesus estava conivente com o pecado daquela mulher. Jesus não estava conivente com o pecado dela. Ou também do homem, ou de qualquer homem. Jesus não estava conivente, Jesus não estava apoiando, falou assim: não, deixa ela fazer, gente, não, essa mulher está aqui, deixa, o que vocês têm a ver com a vida dela? Ninguém tem nada a ver com a vida dela, vocês vão cuidar da vida de vocês. Jesus não falou isso. Jesus não falou isso, falou assim: não, deixa ela aqui quietinha, vão cuidar da vida de vocês, vocês já sabem que vocês são tudo pecadores, mas você aqui, ó, deixa ela à vontade. Não, Jesus não estava conivente com o pecado dela, de maneira nenhuma, porque a sensação é que Jesus foi conivente. Não, Jesus não era conivente de nenhuma maneira com o pecado daquela mulher, ou de qualquer homem. Sabe por quê? Em João 2,15, abre a sua Bíblia em João 2,15, está dizendo o seguinte: e tendo feito um azarrogue de cordéis, um chicote, lançou todos fora do templo, e também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. João 2,15. Irmãos, as pessoas muitas vezes confundem a pessoa boa com a pessoa boba, né? Fulano é um cara bom. Não, fulano é um bobo, um bocó, é um cara totalmente passivo. Jesus não estava falando sobre passividade. Jesus não era uma pessoa passiva. Tanto que quando ele viu que transformaram
o templo em um comércio, ele pegou um chicote, expulsou todo mundo, virou e falou: não, vocês não vão fazer a casa do meu pai uma casa de comércio, não. Jesus era uma pessoa firme e tinha um objetivo. Então a gente não pode confundir sons, camarada conivente. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá, diante do juiz, ele foi diante daquelas pessoas que mataram o filho dele, pessoas que ele deu emprego, que ele ajudava financeiramente, que matou o próprio filho, e olhou para eles e falou assim:
ao invés de tirar o revólver, ele disse que não conseguiu tirar do bolso. Ele olhou para os assassinos e ele falou assim: olha, eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês. Por tudo que vocês me fizeram, eu perdoo vocês. E aqueles homens abaixaram a cabeça, começaram a chorar. E ele falou que quando ele falou aquilo, ele sentiu, é um testemunho dele, ele sentiu a presença de Deus, aquele ódio que tinha, aquela mágoa que tinha, sumiu. E veio uma paz sobrenatural na vida daquele homem. E ele olhou para aqueles camaradas com misericórdia. E ele ia na cadeia pregar para os bandidos, para os presos. E muitas vezes ele chegou e teve que pregar para os próprios assassinos do seu filho. Que coisa interessante. Irmão, a gente fica com raiva do irmão. Quantos filhos o camarada matou seu para você estar com ódio dele? A gente fica com raiva das pessoas, com ódio, com mágoa das pessoas, por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes muitas vezes, por armadilhas mentais. Muitas vezes a pessoa nem sabe que magoou, nem sabe que te feriu, e você carrega esse peso nas suas costas, porque você não consegue perdoar. Jesus olhou para aquela mulher que estava ajoelhada ali, pronta para ser morta. Jesus olhou com misericórdia. Ele liberou o perdão. E você? Para quem você precisa liberar perdão? Porque quando a gente faz isso, a gente solta a pedra. A primeira coisa, aqueles homens saíram porque eles reconheceram. Eles reconheceram o pecado. Mas Jesus tinha além disso. Por isso nós não podemos olhar para o pecador somente como homem, porque como homem a gente sente remorso, acusação, só larga a pedra e vai embora. Como Cristo, a gente olha com misericórdia e perdoa. Amém? Curva sua cabeça. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu quero que diante do pecador eu venha soltar a pedra. E diante do pecador, diante daquela pessoa que até pecou contra mim, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero olhar com os olhos de Cristo. Amém? Você crê nisso, amém? Nós vamos ver agora uma peça rápida que o pessoal vai fazer para a gente refletir sobre isso e finalizar.